Bom dia, segundos anos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Então, a gente vem aqui hoje para dar continuidade na nossa aula de termoquímica, né, da outra semana. Então, na outra semana eu só passei um texto para vocês, pedi para colocar um resuminho no caderno, porque a gente ia começar a fazer os exercícios. Lembra que eu comentei que tinha alguns cálculos para a gente conseguir fazer o cálculo do ΔH, né, da entalpia do processo, tudo bem? Então, aqui antes de começar, eu vou fazer vou resolver dois exercícios com vocês para vocês entenderem como que funciona. Em anexo, dentro do Classroom, nessa semana também vão ter dois exercícios para vocês tentarem fazer, certo? E aí, lembrando também que eu estou disponível na quarta-feira para a gente fazer nosso plantão de dúvida e aí a gente começa a fazer junto esses exercícios, tá bom? Então, aqui duas coisas importantes que a gente tem que entender. Lembra que eu falei para vocês no outro vídeo sobre o que são reações exotérmicas e o que são reações endotérmicas? Agora a gente vai ter que aprender a diferenciar essa reação através do valor que vai dar no cálculo, tá? Então aqui, ó, reações exotérmicas possuem o ΔH negativo, que é o que a gente vai usar para fazer o cálculo, tá? E reações endotérmicas possuem o ΔH positivo. Lembrando que eu coloquei para vocês também lá no texto a fórmula. Então, o que a gente vai usar nessa conta? Agora a fórmula é ΔH igual H do produto menos H do reagente. Então, para começar, a gente vai dar uma relembradinha. O que é o meu produto, o que é o meu reagente, né? Então, todo mundo que está antes da minha seta sempre vai ser os meus reagentes. Todo mundo que está depois da seta sempre foi o que formou, e o que formou é sempre o meu produto, ok? E aí, para começar, a gente precisa entender que nessas reações que liberam calor ou retêm calor, eles têm valores, eles são dados esses valores. Então, tá vendo os dados que tem aqui embaixo? Cada elemento vai ter um valor diferenciado. Putz, professora, eu vou ter que decorar uma tabela com valores? Não, tá? Sempre que vem o exercício para vocês fazerem, ele vem com os dados da tabela. Sempre, tá? No vestibular, na FUVEST, no Enem, enfim, se cair um exercício desse, vai ter lá todos os dados que vocês vão usar para fazer o cálculo no exercício, tá bom? Então, não precisa decorar os valores. O que a gente precisa é decorar as regrinhas de como a gente vai utilizar esses valores, tá bom? Então, primeira coisa que eu faço, olhei, minha reação está balanceada? Não, né? Ó, aqui eu tenho um alumínio, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3 manganês, aqui eu tenho só 1. Aqui eu tenho 3 oxigênios, aqui eu tenho 4. Então, a gente tem que organizar, fazer primeiro esse balanceamento, tá? Então, eu vou começar Vou começar aqui, vamos lá. Então, aqui eu vou colocar... Deixa eu ver aqui... Vamos começar eu vou colocar aqui no alumínio. A gente vai ter que fazer tentativa e erro, tá, galera? Então, aqui eu tenho 2, na teoria eu teria que colocar 2 aqui. Aí, balanceou? Balanceou. Só que aí o manganês aqui tem 3 e aqui eu tenho 1, então vou colocar 3 aqui. E como que eu vou conseguir organizar o oxigênio, né? Lembra que eu falei para vocês que a gente inverte o valor? Ó, se aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 4, eu venho aqui e coloco 4 aqui e eu coloco 3 aqui, certo? Aí 3 vezes 4, 12, 3 vezes 4, 12. Só que agora eu vou ter que arrumar os outros que eu te mexi, certo? Então, 2 vezes 4, 8. Então, agora eu preciso de 8 alumínios, certo? E aqui, ó, no manganês, 3 vezes 3, 9. Então, agora eu preciso de 9 aqui, certo? Tá balanceado? Tá todo mundo com a quantidade certinha, tá ok. O que eu vou fazer agora? Eu vou partir para o cálculo. O que a gente vai olhar? Mas, professora, você falou que ele vai me dar os valores, mas, por exemplo, o alumínio não tem valor na tabela, nem o manganês tem valor na tabela. Só tem valor na tabela o óxido de alumínio e o óxido de manganês. Quando o elemento está sozinho, ó, por mais que aqui sejam dois símbolos, MN, maiúsculo com minúsculo, é um elemento só. Maiúsculo com minúsculo é um elemento só. Quando o elemento está sozinho, o valor dele sempre será 0, tá bom? Ah, professora, como que eu vou saber que ele está sozinho? Meu, não tem valor dele na tabela? Bota 0. Pode ir por mim que vai dar certo, tá bom? Aí aqui, eu vou usar os valores do balanceamento no cálculo. Então, aqui, ó, é 8 vezes 0.
Aqui eu não tenho 3 no balanceamento, então vai ser 3. Qual que é o valor do MnO4? Ó, tá aqui, ó. Então, eu vou colocar entre parênteses porque ele é negativo, certo? Então, é 1385,3, certo? Aí eu venho, vou incluir a setinha aqui. Opa. Coloquei a setinha aqui e vou fazer a segunda parte. Então, qual que é a segunda parte? 4 vezes... Quem eu tenho aqui, ó? Óxido de alumínio. Qual que é o valor? Menos 1.667,8, certo? E aí, vou colocar mais. O Mn, gente, é 0, né? Então, 9 vezes 0, certo? Agora eu vou resolver todo mundo desse lado e todo mundo desse lado, certo? Então, vamos lá. 8 vezes 0, 0, certo? Aí, mais 3 vezes 1.385,3. Né? Vocês vão fazer a continha aí, pode usar a calculadora, não tem problema. O valor vai dar 4.155,9, ok? Esse daqui é quem eu tenho antes da seta. Agora a gente vai fazer a segunda parte. 4 vezes 1.667,8. 4 vezes 1.667 vai dar menos, né? Aqui a gente pode deixar direto, menos 6.671,2, tá? E 9 vezes 0 é 0, certo? Então, o valor mais 0 é o mesmo valor. Ok? Agora a gente já começa a ir para a fórmula. Qual que é a minha fórmula? Ó, essa daqui. Vou copiar ela aqui, fica mais fácil. Quando eu tiver o valor do meu produto, que eu já tenho aqui, que é esse daqui, e o valor do meu reagente, que eu já tenho aqui, eu posso já encaixar na fórmula, tá bom? Então, na fórmula, a gente precisa achar o ΔH. O ΔH é o valor da entalpia, tá bom? É esse valorzinho aqui. Então, vamos lá. Quem é o meu produto? Meu produto é esse daqui, né? Ele já tá depois da seta, ele já tá do outro lado. Então, eu só mantenho ele e copio, certo? Então, aqui... Opa, peraí. Tá certinho. Então, aqui ele vai ser menos 6.671,2, certo? A fórmula pede um sinalzinho de menos. E agora eu vou colocar o meu reagente, que é esse daqui. Só que ele tá antes da seta, certo? Então, eu vou ter que mudar ele de lado. Quando a gente muda ele de lado, a gente muda também o sinal. Então, ele era negativo, ele passa a ser positivo. 4.155,9, certo? Agora a gente vai fazer a continha. Lembre-se de uma coisinha, tá? Que às vezes aqui vocês confundem muito. Aqui a maior parte do pessoal erra a regra de sinal. Erra a regra de sinal e acabou errando a conta porque errou a regra de sinal, tá bom? Aqui a gente não está falando de uma multiplicação nem uma divisão. Então, a gente não vai seguir aquela história de menos com menos dá menos, mais com menos dá menos. A gente vai seguir a regra da subtração e da soma. Qual que é a regra das adições e das subtrações? Sinais diferentes, ó, aqui eu tenho um negativo e um positivo. Eu subtraio e conservo o sinal do maior. Quem que é o maior aqui? É esse ou esse? Esse aqui, né? Então, minha conta vai dar negativa. E aqui eu vou fazer uma subtração. Então, 6.671,2 menos 4.155,9, que vai dar menos 2.515,3. O quê? Aqui os dados não estão todos em quilojoule? Então, quilojoule. Tudo bem? Esse é meu resultado final. Acabou a conta, tá? Aqui é o finalzinho da conta. Então, lembrando, eu tenho que fazer primeiro o balanceamento, os valores do balanceamento entram no cálculo. Com o valor do balanceamento, eu puxo o valor da minha tabela, meu dado, que já foi os dados do exercício, e depois que eu fizer a primeira parte, eu encaixo na fórmula, tá bom? E regra de sinal,
Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior, ok? Vamos fazer aqui o próximo. Normalmente, quando a gente vai fazer, deixa eu descer aqui para ficar mais fácil, ele vai ter um textinho, né? Então, aqui é uma questão de vestibular, então aqui tem um textinho. Então, o que ele fala aqui nesse textinho? Se realizarmos a reação de cloração do metano, qual será o valor da variação da entalpia do processo? Aí aqui ele me dá os dados, ó, ele me dá esses dados e ele também me dá a fórmula. Então, ele vai dar também os dados e a fórmula, tá bom? Para facilitar a vida, para a gente conseguir fazer o exercício. Então, aqui, carbono. Eu tenho um carbono aqui, um carbono aqui, tá? O número tá ok, certo? Peraí só um minutinho, deixa eu só confirmar. Se tá tendo a gravação. Certinho, gente. Continuando. Desculpa aí meus WhatsApps abrindo aqui. Mas vamos lá. A gente vai começar agora fazendo balanceamento, certo? Então, aqui o carbono está no número certo. O cloro, eu tenho 3 com mais um 4 aqui, certo? Então, eu preciso... Peraí, deixa eu ver. 3, o hidrogênio. Eu tenho 2 hidrogênios aqui e aqui eu tenho 4. Então, para arrumar o hidrogênio, o que eu faço? Eu venho aqui e coloco um 3, certo? 3 mais 1, 4. 4, ok. Só que agora eu mexi em quem também? No cloro, certo? Então, 3 cloros aqui, 3 cloros aqui, certo? São 6. Então, que número que eu tenho que colocar aqui para balancear? 3. 2 vezes 3, 6. Certo? O resto tá certinho, tudo balanceado. A gente vai começar a fazer o exercício. Lembrando, quem tá sozinho é 0. Quem que tá sozinho aqui, ó? O cloro. Eu não tenho dado dele no exercício e ele tá sozinho, então ele é 0. Aí eu vou olhar ali, o CH4. O CH4 não tem nenhum número na frente para multiplicar, então eu só vou colocar o valor. Então, menos 74,8 mais, que desce o maisinho da reação, certo? Eu vou pro cloro. O cloro é 0, então mais 0, que eu não tenho esse valor. E aí a gente vai e já coloca a setinha aqui. Peraí. Então, vamos lá, segunda parte aqui. CH3Cl3, CHCl3, vamos olhar aqui, CHCl3 é menos 134,5, certo? Aí, mais da fórmula, eu vou pro HCl. O HCl eu tenho um 3 na frente, então 3 vezes, qual que é o valor do HCl? Menos 92,3, certo? Então, aqui, menos 74,8 mais 0 dá menos 74,8. Opa, 0,8, certo? Vou aqui para a segunda parte. Aí, aqui já fica mais complicadinho. Eu vou copiar o menos 134,5 mais 3 vezes 92,3. Aí dá menos, né? 276,9, tá? Aí aqui, repito, menos 74,8, né? E vamos lá. Menos 134,5 mais menos 276,9. Lembra lá que eu falei, ó, sinais iguais dos elementos. O que eu faço? Somo e conservo o sinal. Então, vai continuar sendo negativo e aqui vai ser uma soma. Então, vai dar 411,4, certo? Cheguei no valor dos meus reagentes e no valor do meu produto. Vou lá, só vou copiar a fórmula que fica mais fácil para mim usar aqui embaixo, certo? Então, vamos colar aqui. Então, vamos lá. Então, peraí. Vamos fazer aqui. Quem é o meu produto? Ó, meu produto é esse aqui, certo? Então, vou copiar. Menos 400... Peraí. Menos 411,4, certo?
A fórmula tem um sinalzinho de menos aqui. Quem é o meu reagente? Meu reagente é quem está antes da seta. Lembrando que ele está desse lado, ele vai ter que ser transferido para o outro lado. Quando ele muda de lado, muda o sinal. Então, aqui ele vai passar a ser positivo, né? 74,8. Certo? Então, como que vai ser a conta aqui agora? Sinais diferentes, certo? Aquele é negativo, aquele é positivo. Subtrai e conserva o sinal do maior. Quem que é o maior desses dois elementos? É o 411, certo? Então, vai ficar menos. A subtração desse para esse vai dar 336,6. Qual foi a unidade que os meus dados me deram? Quilojoule por mol, não é? Então, quilojoule barra mol, certo? Pronto, esse é o meu resultado final da conta. Tudo bem? Deu para entender? Qualquer dúvida, revejam o exercício, tentem buscar, também tem alguns sites que fazem esses cálculos, tá? E lembrando que quarta-feira a gente tem nosso plantão. Nessa quarta e na quarta que vem, tá? Porque a gente posta cada 15, então a gente vai ter plantão de dúvida 2 semanas seguidas. Agora, só pra gente finalizar, lembra lá, ó, ΔH negativa, a reação é exotérmica. ΔH positiva, a reação é endotérmica. Então, ó, aqui deu negativo, não deu? Então, aqui eu tenho uma reação. Opa, que eu saí do outro exercício, deixa eu voltar lá. Ó, reação exotérmica, ΔH negativo. ΔH negativo, então reação exotérmica. Certo? E aqui também, né? As duas deram negativas, então as duas reações são exotérmicas. Às vezes, gente, no vestibular, ele só vai te perguntar: a reação é exotérmica ou endotérmica? Aí você vai ter que fazer o cálculo inteiro só para você responder, tá? Então tem essa questão também, ok? Tudo bem? Então tentem fazer, qualquer dúvida é só falar. Tchau, gente!